Olá, alunos do 7º ano, vamos a mais uma videoaula. E agora a gente vai iniciar o capítulo 7 do nosso módulo 2, que fala sobre a classificação dos vegetais. E aí, este capítulo, ele vai ser dividido em várias videoaulas, porque a gente pode, com o tempo, falar de cada uma dessas plantas, tá? Dessa classificação. E aí, a primeira planta que a gente vai ver são as briófitas. Mas quanto à classificação, a gente precisa entender um pouco da evolução. E aí eu preparei essa figura para vocês, tá? E a gente precisa analisar um pouco essa imagem. Durante a evolução, os registros dos primeiros vegetais eram alga verde, né? Parentesco dos protozoários, pertencendo ao reino protista. Então, há algas protistas bem simples, né? De estruturas muito simples, como a gente havia visto na videoaula de protozoário. Depois vieram as briófitas, né? Que são simples. E a partir do momento que a gente vai mudando a classificação, aumenta-se também a diversidade de plantas e as condições com que elas se adaptaram ao meio, tá? Então, por exemplo, a última aqui são as angiospermas, tá vendo? Dessa tulipinha vermelha. Essas são as mais adaptadas a todos os tipos de ambiente. Já essa que a gente vai ver hoje, que são as briófitas, a gente vai ver que a gente não encontra em qualquer lugar. Por quê? Porque elas ainda dependem, possuem estruturas que não facilitam a vida dela em qualquer ambiente, que a gente vai entender, tá? Então, aqui, a primeira aqui são as algas verdes de ancestral pertencente ao reino protista. As briófitas, que são os musgos, não tem vasos condutores de seiva e as células da geração mais duradoura são haploides. O que isso significa? Essas plantas, lembra que a gente estudou na videoaula passada que os vegetais possuem os vasos condutores de seiva bruta elaborada, o floema e o xilema, que conduzem o xilema, a água e os sais minerais da raiz ao restante da planta, e o floema, que conduz a glicose da fotossíntese das folhas para o restante da planta. A gente viu a importância da água para essa condução de substâncias. Então, as briófitas, elas são avasculares. E o que isso significa? Elas não possuem vasos condutores de seiva. Aí vocês podem me perguntar, mas como que essas substâncias chegam no organismo todo da planta? Através de uma simples difusão de célula para célula. Elas conseguem fazer essa distribuição, tanto da glicose quanto da água e dos sais minerais, porque são de estruturas simples. Por não possuírem vasos condutores de seiva, outra característica dessa planta é possuir porte pequeno. Então, são plantas rasteiras, elas não têm altura. Por quê? Porque elas não possuem esse vaso condutor de seiva. As gimnospermas e as angiospermas, essas possuem vasos condutores de seiva. Por isso, são conhecidas como plantas vasculares. E a única que não possui é a que a gente vai ver hoje, que é a primeirinha aí, são as briófitas, ok? E aí, você tem outra coisa para analisar. As pteridófitas, que são as samambaias, têm dutos para a condução de nutrientes e seiva, além de caule e folhas maiores. As samambaias, elas já têm vasos condutores de seiva, têm uma altura maior, porém, por possuir esse vaso condutor de seiva, porém elas não possuem nem sementes e nem frutos e nem flores, tá? Então elas são diferentes das gimnospermas e das angiospermas, porque elas não vão possuir nem sementes, nem frutos, nem flores. Como que elas vão se reproduzir? Através de esporos, que a gente vai ver na próxima videoaula. Já as gimnospermas, que é a araucária aqui, e a tulipa, que é uma angiosperma, elas já têm sementes, tá?
Então, elas são chamadas de espermatófitas, porque elas possuem sementes. Porém, as gimnospermas, elas têm semente, mas sem flor, com pólen e semente. Tem semente, tem pólen, mas não tem flor. Já a angiosperma, que é a última que a gente vai ver, elas já possuem flores, frutos, sementes, ou seja, ela está totalmente adaptada ao ambiente terrestre. Então, se eu fosse perguntar qual tipo de planta nessa classificação eu encontro mais na natureza? As angiospermas, porque elas possuem estruturas que possibilitam e facilitam a vida dela nos ambientes terrestres, tá? E elas conseguem sobreviver e se reproduzir bem melhor que as outras, que a gente vai entender na próxima videoaula. E aí a gente vai estudar, então aqui, primeiro a gente tinha uma planta, a gente tinha uma alga protista, né, unicelular ou pluricelular de estrutura muito simples, e elas viviam em ambiente aquático, e aí depois veio a evolução para a planta no ambiente terrestre, veio as briófitas. Porém, as briófitas eu não encontro em qualquer lugar. Por quê? São dependentes da água, de locais úmidos e de água corrente para sobreviverem, que a gente vai entender. Depois surgiram as pteridófitas, já com vasos condutores de seiva, vasculares. Das pteridófitas em diante, todas têm vasos condutores de seiva, menos as briófitas. E depois surgiram as primeiras sementes, que vieram as gimnospermas, e apareceram depois as flores e os frutos, que eu já estou falando das angiospermas, ok? Então, vamos às briófitas. Qual a característica? Reino plantae, filo briófita, né? Plantas avasculares de pequeno porte, por quê? Porque elas não possuem vasos condutores de seiva. Então, essas substâncias são distribuídas de célula para célula por difusão, tá? Vivem em ambientes aquáticos ou terrestres úmidos. Então, muitas vezes os musgos, aquele tapetinho verde que a gente vê, por exemplo, quando tem uma torneira lá no quintal pingando direto e aparece uma estrutura esverdeada, essas são as briófitas. Por que elas aparecem em locais onde tem gotejamento, defeito em torneira, onde cai água sempre de calha? Normal acontecer isso, quando enche uma caixa d'água, porque para se reproduzir elas precisam da água, que a gente vai entender o processo do ciclo reprodutivo, tá? Então, eu quero encontrar a briófita, eu sei que eu vou ter que ir num lugar sombreado, né, que tem que ter sombra, porque o sol excessivo acaba ressecando e desidratando, porque a estrutura dela é bem simples, a gente vai ver a próxima aí, o próximo slide, tá? E que tem a água corrente para se reproduzir. Anatomia. Então, é interessante porque a gente estudou nas últimas videoaulas que as plantas apresentam raiz, caule e folha. Só que as briófitas, como elas são simples, elas não possuem essa estrutura, elas recebem outro nome. Então, elas vão possuir, ao invés de raiz, rizoide. Ao invés de caule, cauloide. Ao invés de folhas, filóides. E aí vocês me perguntam, por que esses nomes diferentes? Porque fazem a mesma função das outras, né? O rizoide absorve água, sais minerais. O cauloide tem a função aí também de fazer a fotossíntese, igual aos filóides, né? Que são as folhas que também realizam fotossíntese. Não tem condução, né? Porque o caule da outra faria a condução, que aqui não tem, sistema de condução, ok? Então, essa parte aqui é chamado de esporófito, tá? Que é uma fase da reprodução dessas briófitas, tá? Diploide, porque ela tem tem a genética tanto da plantinha macho quanto da plantinha fêmea. Fase transitória, que é uma fase passageira do ciclo de vida das briófitas,
Dependente. Dependente porque depende da reprodução sexuada que vai acontecer no gametófito, que é essa estrutura aqui de baixo, ó. A setinha mostra, a chavezinha mostra aí pra gente. Gametófito já é a fase sexuada da planta, né? Haploide, porque a gente tem a plantinha macho e a plantinha fêmea. Cada um com um número de material genético para que juntos, unidos, possam formar um embrião. É a fase mais duradoura. Então, se eu for analisar um abriófito, um musgo, eu vou perceber que eu vou ver muito mais essas folhinhas, né, os filóidezinhos, e eu vou ver pouco a estrutura do esporófito, que é mais duradouro, que é a fase assexuada. E é sustentável porque a fase sexuada que vai sustentar a planta, né, por mais tempo. Rizoide, nós já falamos, cauloide, filóide. Então, essa é a anatomia das briófitas. Aqui eu tenho outro exemplo de briófitas além dos musgos, que são as hepáticas, tá? Também pertencente ao grupo das briófitas. Anthocerófilas, essas são já as briófitas aquáticas, tá? Os musgos que eu falei. E aí, eu vou ter nessa planta a estrutura reprodutiva masculina e a estrutura reprodutiva feminina. A estrutura reprodutiva masculina eu vou chamar de anterídeo, que ali serão produzidos os gametas masculinos. E essa outra estrutura aqui é que a gente vai chamar de arquegônio, que é onde vai ser produzido gameta feminino, a oosfera, tá? Isso em estruturas que a gente vai entender no ciclo melhor, tá? Então, o anterídeo, o órgão que vai produzir o gameta masculino, e o arquegônio, que vai produzir o gameta feminino. Que é a microscopia, como que o anterídeo e o arquegônio ampliado em imagem, que eu botei aqui, né? Que tinha esse slide, achei interessante. Você vê que aqui é o anterídeo e essa estrutura aqui mais gordinha é o arquegônio. Então, vamos ao ciclo reprodutivo. Então, o ciclo reprodutivo das briófitas, ela vai partir de duas fases. A fase esporofítica, que é a passageira, e a fase gametofítica, que é a fase mais duradoura. A fase gametofítica, o nome já diz, produz o que, gente? Gameta. E a fase esporofítica vai produzir esporos, ok? Então, eu tenho primeiro, vamos começar então a analisar a imagem aqui pela setinha. Nós vamos então começar pela fase gametofítica, a duradoura. Então, você tem o gameta masculino e o gameta feminino. Então, você tem essas plantinhas, gameta masculino, que é a plantinha macho, né? E gameta feminino podia chamar de plantinha fêmea. Elas vivem sempre aleatoriamente unidas, juntos, facilitando a reprodução assim. Então, o gameta masculino, chamado de anterozoide, é a célula reprodutora do gameta masculino, tá? Então, a gente viu aqui que é o anterídeo que produz o anterozoide, que é o gameta masculino. E o gametófito feminino, que é o arquegônio, que vai produzir a célula reprodutora feminina, que é a oosfera. Então, o que acontece? Do gametófito masculino, o anterozoide, que tem as bolinhas aqui na imagem, você vê clarinho, ela nada, tá vendo? Através da água, da gota d'água, né? Por isso a importância de eles estarem em ambientes onde tem água corrente, sempre água, para que possibilite a reprodução. Então, o anterozoide nada, cai aqui no arquegônio e chega até a oosfera, onde vai ocorrer a fecundação. Da fecundação, nós temos aqui o embrião, tá vendo aqui a setinha? O embrião formado. Do embrião vai crescer um esporófito, e aí eu já inicio a fase assexuada, porque o esporófito, o nome já diz, vai produzir o quê? Esporos. E aí, onde que vai crescer o esporófito?
sobre o gametófito, porque o gametófito feminino foi onde ocorreu a fecundação e é onde vai se desenvolver o esporófito, tá? Então, eu tenho aqui esporófito sobre gametófitos femininos. Então, sempre que eu ver essa estrutura numa briófita, num musgo, eu sei que essa plantinha é feminina, né? E aí, com o tempo, essa cápsula, ela abre, como a imagem está aqui, e libera os esporos. Os esporos vão cair sobre o solo, sobre aquele local ali, né? E vão criar uma estruturazinha, vai desenvolver uma estruturazinha chamada de protonema, que são as futuras plantinhas, né? Que podem ser masculinas ou femininas. Vai ser aleatório também. E aí inicia-se o ciclo de novo. Então, gametófito masculino produzindo anterozoide que nada e chega até o gametófito feminino, atingindo a oosfera, onde ocorre a reprodução, tá? E aí, fecundou, ocorre o desenvolvimento da cápsula de esporófito sobre o gametófito feminino, reiniciando o ciclo novamente. Então, aqui, a fase duradoura esporófito 2N libera os esporos produzidos por meiose. Meiose é um tipo de divisão de células reprodutivas. Os esporos germinam, dando origem à fase adulta, gametófito N dioica. O gametófito masculino produz anterozoide no anterídeo, que irá fecundar a oosfera no arquegônio do gametófito feminino. O zigoto, formado sobre mitose, dando origem à fase adulta esporófito 2N, continuando o ciclo. O esporófito é uma fase pouco duradoura, sendo o gametófito a fase adulta mais frequente. A importância ecológica das briófitas. Em ecologia, a importância ecológica mantém a integridade de encostas, retenção de água pela absorção hídrica de turfas. Turfas também podem ser usadas como biocombustíveis. Evolutiva. Briófita foram os primeiros vegetais a habitar a Terra. No entanto, não eram capazes de invadir o meio terrestre, evolução que se deu com a adaptação do surgimento das pteridófitas. Por isso que essas plantas a gente vai encontrar somente em lugares sombreados e que tem a quantidade de água sempre caindo, né? Senão elas não sobrevivem, porque foram as primeiras a evoluírem, a saírem do ambiente aquático, né? Durante a evolução. E aí eu botei umas questõezinhas para vocês copiarem no caderno, que a gente corrige na próxima aula online, tá? Então, vocês vão copiar no caderno essas perguntas e a gente vai responder na aula online. Quais são as principais características das briófitas? Então, são plantas avasculares, porque não possuem vasos condutores de seiva. Por isso que elas são plantas que são de pequeno porte, rasteiras, né? De exemplo, musgos, hepáticas, que a gente viu. E os ambientes que favorecem a vida das briófitas? Ambiente que contém água, para que ocorra a reprodução, porque o anterozoide precisa nadar para atingir a oosfera e ocorrer a fecundação, e que seja sombreado, né? Pode até bater sol, mas não direto. Durante seu ciclo de vida, as briófitas apresentam duas formas bem distintas. Explique. Então, vocês vão explicar que durante o ciclo reprodutivo, as briófitas apresentam a fase esporofítica e a fase gametofítica. A fase gametofítica é a fase mais duradoura, que vai produzir o quê? Os gametas na reprodução sexuada. E a fase esporofítica, que vai produzir esporos. E aí eu estou numa fase passageira e que vai produzir os esporos na reprodução assexuada. Na 4, faça um desenho da estrutura de um musgo com legenda. Então, vocês vão colocar a estrutura do musgo, que ao invés de raiz tem rizóide, ao invés de caule, cauloide, ao invés de folha, filóide, né? Então, vocês vão fazer essa estrutura e colocar as funções dessas partes. 5. A figura abaixo, a gente tem o ciclo reprodutivo do musgo. No caderno, digo o que ocorre em cada numeral correspondente. Então, vocês vão olhar aqui, número 1,
número 2, número 3, número 4, número 5. Vão numerar no caderno e responder o que está acontecendo na imagem. Então, número 1 aqui você tem o quê? A cápsula do esporófito, que ela vai abrir, liberando o quê? Os esporos que vão cair ali sobre aquele ambiente, dando origem aos protonemas, né? Número 2, você já tem o quê? O gametófito feminino e o gametófito masculino, onde no gametófito masculino, os anterozoides, que são produzidos nos anterídeos, vão nadar, né? E vão chegar até o arquegônio, atingindo a oosfera, onde vai acontecer a fecundação. Então, eu estou na reprodução sexuada, na fase gametofítica. A3, depois da fecundação, né? Vai ocorrer A3 aqui, ocorreu a fecundação. Na 4, vai crescer sobre o gametófito masculino, vai crescer, a 4 e 5, na verdade, né? Vai crescer a cápsula do esporófito, né? Onde eu tô aí na fase assexuada de maturação, né? Tá amadurecendo e aí crescendo o esporófito, que vai liberar os esporos, reiniciando todo o ciclo, tá bom? E aí na próxima videoaula a gente já vai falar sobre as pteridófitas, tá? E aí na aula online a gente tira as dúvidas que vocês tiverem dessa videoaula, tá bom? Um beijo!